Qual é a melhor maneira de organizar esses milhões de arquivos que você tem aí no seu computador, então na nuvem, no seu celular, em qualquer lugar, hein? Bom, a ideia desse vídeo é eu compartilhar com vocês uma ideia que pra mim foi, assim, um divisor de águas, realmente, e que me ajudou muito nessa organização dos meus arquivos e que acaba passando para outros setores da vida, porque no fundo, acaba sendo uma organização mental, né, com a qual você vai trabalhar nos seus projetos, em todas as frentes, né? Em 2016 eu estava numa outra carreira, trabalhando com uma grande empresa, e eu fui para um dia de capacitação com a minha equipe. E o tema da capacitação é o seguinte: como tornar o seu dia mais eficiente. Então foi um dia inteiro sobre isso, o que você poderia fazer, e sinceramente não aproveitei assim o dia inteiro. A grande coisa que eu descobri nesse dia foi dita em 15 minutos mais ou menos, que fizeram valer o dia. O que foi apresentado é o seguinte: você tem que criar uma taxonomia pessoal. O que quer dizer isso, uma taxonomia pessoal? Se você puser aí no Google, fizer uma pesquisa, botar taxonomia, você provavelmente vai encontrar aquela organização, classificação dos seres vivos lá, dos reinos, classes, família, gênero, espécie. Ou seja, uma taxonomia, no fundo, é uma nomenclatura hierárquica, tá certo? Para você organizar e ordenar as coisas. Então você tem que encontrar o primeiro passo para esse processo mental que vai te ajudar, criar essa taxonomia pessoal. Inclusive, essa é a etapa mais importante do processo. Isso vai demorar, inclusive, dedique tempo para isso, tá? E eu vou dar exemplos aqui, eu vou te mostrar mais ou menos como é que eu fiz a minha, para você entender do que eu tô falando. Agora, o grande clique, porque isso eu já tinha pensado um pouco antes dessa capacitação, alguns anos antes, eu já tinha pensado, poxa, eu preciso criar um modelo, né, de nomeação das minhas pastas, dos meus arquivos, que eu possa usar em qualquer lugar. Porque a ideia é que você, ao criar uma boa taxonomia pessoal, que descreva todas as suas frentes da sua vida, e se você fizer isso bem feito, você não vai ter que fazer revisão. Desde quando eu fiz, há 4 anos atrás, eu não tive basicamente que mexer. Quando você tem que fazer algum ajuste bem residual. Quando você cria essa taxonomia pessoal, você vai usar ela em todos os lugares em que você guarda seus arquivos. Então, no meu celular, no meu computador, nos meus computadores, na nuvem, no OneDrive, no Google Drive, enfim, Dropbox e por aí vai, tá? Então, a grande sacada é o seguinte: essa taxonomia, ela começa como uma árvore, né, hierárquica, que vai abrindo os seus ramos para você organizar em pastas os seus arquivos. Como é que a gente começa a ordenar isso aí? Quais são as pastas principais? Porque antes eu já tive, você certamente já pode ter pensado, será que é melhor eu organizar tudo por ano? Ou então aquela estrutura padrão que vem, por exemplo, em alguns sistemas operacionais, fotos, vídeos, documentos, será que aquilo atende a todo mundo? Então, não. A ideia básica do que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte: a primeira subdivisão, ou seja, os primeiros ramos dessa hierarquia, vão estar relacionados aos papéis que você desempenha na sua vida. E esses papéis, por sua vez, eles têm tudo a ver com o tipo de relação que você cria nos mais diversos contextos da vida. Então, por exemplo, você como pai, filho, ou seja, nas suas relações familiares, né? Isso aí é um tipo de relacionamento. Outro tipo é o relacionamento que você tem com outras instituições, tá certo? Quando você, por exemplo, estuda numa universidade, quando você trabalha para uma empresa. Vamos ver o meu exemplo, que vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Então, olha só, aqui eu tenho uma taxonomia pessoal que eu vou criar, né? Bom, para mim, fez sentido isso aqui. O primeiro ramo que eu criei foi esse ramo que eu comentei sobre família, né? Tem muitos arquivos que eu gero por causa da família, né? Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no ano passado, a gente fez um amigo oculto de família e eu gerei um vídeo, fiz um vídeo pro meu amigo oculto, né? Então eu quero ter essa lembrança, esse arquivo comigo, então faz sentido que ele esteja aqui dentro, por exemplo, em algum dos ramos dentro de família, né? Depois, como eu falei também, instituições, porque logo eu lembrei que eu tenho muitos arquivos, não de todas as escolas, desde da minha infância, mas eu tenho muitos arquivos a partir do meu segundo grau, da escola técnica. Então eu tenho muita coisa dali, muitos trabalhos, documentos da escola, né, boletim e tudo mais. Então, e depois a faculdade, as empresas pelas quais eu passei, enfim.
e por aí vai. Logo depois de instituições, que é um ramo bem cheio de arquivos aí, eu coloquei projetos. E por que eu botei projetos, né? Pensa assim, família é tudo que tem a ver com as minhas relações familiares, instituições, tudo que tem a ver com as minhas relações com outras grandes instituições, e projetos são as minhas relações mais ou menos com as minhas ideias e projetos pessoais mesmo, porque eu tenho muitas ideias, pode ser que isso não se aplique para você, eu tenho várias e várias ideias, e muitas delas, assim, o principal envolvido sou eu, às vezes eu sou o único envolvido, né? Então, por exemplo, esse canal mesmo, Ensino e Tecnologia, tudo que eu tenho dele, vídeos, mapas mentais, todo o material que eu tenho, áudio, tá tudo dentro desse ramo projetos, dentro de um dos projetos, né, que eu levo, que é esse canal. Então, tem a minha relação familiar, minha relação com as instituições, com os projetos, com as minhas ideias, e tem a minha relação, o próximo quarto ramo que eu pensei, é a minha relação com o conhecimento. E aí você pode botar aqui conhecimento, o que você quiser. Eu botei filosofia. Então, o que quer dizer que eu estou chamando aqui de filosofia? Você pode chamar de conhecimento. Aqui você vai botar, por exemplo, uma biblioteca de todos os e-books que você tem, de PDFs que você busca, materiais de cursos livres na internet, que não necessariamente, né, é uma instituição que você está ali se relacionando, mas tudo que está relacionado à tua busca por conhecimento, sabe? Cursos sobre ferramentas que você aprendeu, fonte de conhecimento. Então, isso eu acho que é um quarto ramo, que pode ser que se aplique a você também. Depois disso, eu criei um outro ramo, que é uma coisa da minha vida particular, e pode ser que isso não tenha nada a ver com você, né? Eu fui professor particular, sou professor particular, e aí é um tipo de relação diferente que você tem ali, né? Porque não é exatamente uma relação de emprego com uma instituição, não é familiar, também não é relacionada a nenhum projeto, não é uma exatamente busca por conhecimento, é ali uma relação com cada aluno particular. Então eu tenho um desses ramos só para os meus alunos particulares. E agora, eu tenho então assim os 5 ramos que dariam conta, tá? Pelo menos da minha vida. Agora eu sugiro fortemente que você crie esse 6º ramo, que é um ramo assim tenebroso, que se chama temporário. Esse aqui é o quartinho da bagunça. É isso mesmo. Tá? E aí você pode se questionar assim, não é bom ter um quartinho da bagunça, né? Mas aí eu te devolvo o seguinte, é melhor você ter uma casa com um quartinho da bagunça do que você ter uma casa toda bagunçada, tá certo? Então, esse ramo aqui, temporário, é importante. Por exemplo, se você é aquele tipo de pessoa que abre o seu computador e na área de trabalho já tem milhões de arquivos ali, misturados, de tipos diferentes, de contextos diferentes, sai dessa vida. Sai dessa vida mesmo, porque faz bem pro seu psicológico entrar ali e ver uma área de trabalho clean para você trabalhar. Mesmo que você saiba que aquela zona tá toda dentro de uma pasta chamada temporário, que você vai ver quando você tiver tempo, tá certo? Isso vale a pena. Eu tive pouco tempo para analisar essa pasta. O que aconteceu, na verdade? Depois que eu criei essa taxonomia pessoal, eu gerei pouquíssimo arquivo dentro dessa pasta temporária. Mas tudo que eu tinha até então bagunçado, que eu não consegui organizar, meio que tá ali há 4 anos e muita coisa eu não mexi, eu vou mexendo aos pouquinhos. Mas assim, sempre que eu peguei para mexer, tudo que eu encontrei ali se encaixa em alguma das outras classificações que eu criei. Então assim, só para dar mais exemplos para vocês. Então, por exemplo, dentro de instituições, o que eu faria aqui? Eu criaria, por exemplo, faculdade, empresa 1, empresa 2 e por aí vai. Né? E dentro de cada uma dessas pastas, que são as instituições que você teve alguma relação, certamente todas aqui, por exemplo, essas instituições assim formais, terão dentro delas uma pasta só para documentos, por exemplo. Então, da sua faculdade, você não vai misturar todas as disciplinas, os trabalhos que você fez com os documentos formais de vínculo com aquela faculdade, né? Como seu diploma, por exemplo, né? Então, a ideia, gente, é essa aqui. Eu não vou mostrar toda a minha árvore aqui para vocês, eu estou dando aqui um exemplo, mas dedique tempo a isso, não tenha pressa. Pode ser que você leve 2 meses para chegar numa taxonomia assim que te atenda. E quando você chegar lá, passe isso para todos os lugares em que você guarda os seus arquivos. Então, para o seu celular, seus computadores, para o HD externo que você faz um backup, para a nuvem. E aí você vai ver o ganho que você vai ter de tempo, de energia, de organização mental. Acho que vai valer muito a pena para você, assim como valeu para mim,
tá bom? Um abraço.